Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança. E aí, o mundo vai acabar? Tá escrito, né? Nos finais dos tempos, terremotos, guerras, pandemias, tsunamis, vulcões. O que está acontecendo com o planeta Terra? E com a internet, todo mundo falando sobre tanta coisa. Tanta coisa. E aí, meus amigos, se você não estiver preparado, se você não tiver condições, né, de separar o joio do trigo no quesito informação, é complicado, hein? É complicado. E o canal do Fernando Betete, a gente abriu um espaço aqui para nós abordarmos outros assuntos além do colesterol e do diabetes, que tem a ver com a saúde emocional, com a saúde mental e saúde espiritual. E agora a gente vai falar sobre saúde espiritual. Agora eu vou entrevistar o meu colega escritor, Rodrigo Estival, Além da Ilusão. É o primeiro livro que você está lançando, Rodrigo? Primeiro livro, Betete. Primeiro livro tem a ideia de já, se o pai me permitir, já vem o outro aí logo na sequência, mas estamos batalhando ainda, né? Leva um tempo, né? Leva. Para quem não conhece o Rodrigo Estival, coloca aí Fernando Betete, Rodrigo Estival, ele já esteve aqui no meu canal acho que 2 ou 3 vezes já. E a gente... 4? Olha só. Nós abordamos vários assuntos, então tem um conteúdo bem interessante. E quando ele vem para cá, dá muito corte, dá muita viralização, porque ele tem aí uns conteúdos que impactam as pessoas e as pessoas gostam e comentam muito. Mas vamos lá. Rodrigo, eu sei que você tem uma história, né, de muito sofrimento, seu e da sua família, né? O Rodrigo, para chegar onde ele está hoje, né? Posso colocar conforme a palavra que ele fala mesmo, né? Um servo de Deus. Ele foi lá embaixo, né? Ele foi lá nas catacumbas, ele conviveu com o inimigo de perto lá, né? Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui. E por que você resolveu escrever esse livro, Além da Ilusão? E já engato a segunda pergunta, o que você avalia desse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo? Boa tarde para todos aí, né? Um prazer estar aqui no canal do Fernando Betete de novo. Agradeço a oportunidade, né? Sempre muito legal vir aí. E para os telespectadores aí, que o nosso Pai Altíssimo abençoe a vida de cada um de vocês. Então, respondendo a primeira pergunta, Betete, realmente, tenho que concordar com você, eu fui até os finalmente do poço, mas diz que quando você chega lá no final não tem mais como descer, tem que cravar as unhas e subir, né? E essa subida, esse degrau espiritual que eu chamo, ele tem que ser um a um, inclusive, né? Porque é perigoso a gente retroceder. Então tem que ser uma escaladinha de um degrau por degrau, porque tem muito conhecimento sendo derramado no mundo, não é pouco, conhecimento do bem e do mal. Então, como você mesmo disse, nós vivemos numa guerra, e guerras ideológicas, que eles subvertem os valores da sociedade, vivemos também uma guerra midiática, principalmente. Então, ter esse discernimento para separar o que é bom do que é ruim, eu acho que isso é um dos principais pontos que a gente tem que abordar aqui. E também, Betete, por que eu escrevi esse livro? A gente percebe, mediante os sinais, né? O Messias, ele falou que ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele ensinou a gente a olharmos para os sinais. Então, a gente está vendo sinais do Sol, na Lua, nas estrelas, né, as dores de parto que a Terra entrou, isso está totalmente ligado ao campo eletromagnético, que a gente vai conversar aqui também. Mas por que eu escrevi o livro? Não tem aí muitas notícias já, até mesmo a própria mídia mainstream, a mídia aberta, que trabalha com verdades misturadas com mentiras, ou eu diria até muito mais mentiras do que verdades. Eles estão trazendo para nós que um possível apagão por conta de flashes solares, de campo eletromagnético, de uma tempestade solar, pode vir. E também existe uma elite controladora, uma mão oculta do topo da pirâmide, que trabalham com algumas ferramentas de pulsos eletromagnéticos. Existe lá, eu já falei em outras lives aqui, mas talvez nem todos estão aqui que estavam na outra live, existe algo chamado Cyber Polygon, que
é um hackeamento que eles têm a capacidade também de trazer um apagão orquestrado, caso eles queiram. Não estou afirmando que será dessa forma, poderá ser do Sol e realmente virá do Sol em algum momento, mas talvez não agora. Porém, a gente tem que se preparar com coisas físicas. Então, esse foi o principal ponto de eu construir esse material físico. Veio ardendo no meu coração desde o ano passado, né? Depois que eu acabei saindo do hospital, passei um período ali que foi bem árduo e me começou a queimar no meu coração de fazer isso, tá? Então, eu tinha, num primeiro momento, uma ideia assim simples, sabe, Betete, e o pessoal que está aqui, de construir um compilado de tudo que eu já tenho de material gratuito lá no meu perfil do Instagram. Eu construí esse compilado e fazer em formato de um PDF. Essa era a minha ideia inicial. E aí foi escalando a minha esposa, né? Inclusive, agradecer muito a ela, que sem ela não teria saído esse livro. Ela começou a me dar algumas ideias para a gente fazer no formato de aquele espiralzinho, sabe? Aquele espiral bem... Mas ficava bonito também. Tipo uma encadernação, né? Uma encadernação, exatamente. Então, eu ia ofertar no PDF e no encadernado. Porém, chegou um determinado dia lá, a Carolina, né, a dona de uma gráfica aí do sul, de Balneário Camboriú, entrou em contato comigo e ela falou: olha, Rodrigo, eu acompanho o teu trabalho já tem um tempo, acho muito bacana, gosto demais e eu creio que esse material deveria sair como um livro, né? E aquilo ali me deu um impacto e eu comecei a orar ao pai e perguntar se realmente era da vontade dele, que a gente investisse mais para sair num formato de livro, e as confirmações vieram, foi tudo muito leve, nessa parte, né, foi leve dessa decisão, porém tiveram muitas lutas espirituais no decorrer para escrever todo esse livro, lutas na gráfica, para impressões, coisas que davam errado, a capa que saía não saía boa. A gente sabe, e ela mesma disse, né, que como dona de gráfica, ela falou que quando são coisas espirituais, é incrível como dá problema lá nas impressões. Então, a gente sabe que tudo acontece antes no mundo espiritual para depois impactar no físico, o mundo quântico, o mundo da energia, frequência e vibração, e isso não é algo místico que eu digo aqui, é completamente real. O mundo espiritual é muito mais real do que essa terra que a gente vive aqui. Então, eu fiz esse livro, toda a glória ao Pai, eu agradeço a Ele por ter permitido eu fazer esse livro, as pessoas que estão envolvidas ao meu redor, que me ajudaram, como a minha esposa, entre outros irmãos, que tem muito conteúdo. Não nominar todo mundo, senão você vai esquecer. Não tem como, mas eu agradeço todos aí, que quem sabe que está comigo, sabe quem são, e eu só tenho a agradecer a eles, e também a você aí, que está me dando oportunidade no teu canal. Olha, aqui no índice, né, tem inclusive o Rodrigo, ele fala muito de geopolítica também, baseado nas escrituras sagradas na Bíblia, né? Então ele está até falando aqui da moeda única digital, que vulgarmente aí são várias, né, mas o Bitcoin é a mais conhecida, né? Ecumenismo, né? A gente está observando aí a união de várias religiões, a marca da besta. Ô, Rodrigo, desse livro aqui, que é um livro com 220 páginas, praticamente 221, Isso. Qual é a parte que você mais gostou ou que você mais sofreu para escrever, a que mais te marcou? Você se lembra qual foi o capítulo? Qual foi isso daqui? Eu me dediquei, você se aprofundou mais? Qual que foi o capítulo aqui que te marcou? É uma pergunta bem interessante e um pouco difícil de responder, porque todos os tópicos aí realmente eles me marcaram demais. Por exemplo, o início, a pré-existência, muitas questões do sistema religioso eles não passaram para nós, eles ocultaram de nós, né? Isso vem dos concílios, vem da formação das sociedades iniciáticas luciferianas, que tiveram um dedo muito grande nas formações das religiões. Então, muita coisa escondida, como a pré-existência. Eles ensinam para nós que tudo começou no Éden, isso não é real, né? Existiu uma pré-existência, um estado pré-mortal. A palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, isso indica que nós viemos da onde? Viemos do Pai. Nós fomos criados anteriormente, primeiramente em espírito, em imagem e semelhança dele. O Pai é espírito. Então, nós fomos criados como seres celestiais no mundo anterior. Então, isso não se trata também de reencarnação, tá? A palavra diz que nós encarnamos uma única vez, que nós somos revestidos de pele, ossos, tendões, de carne e sangue para participar de uma experiência finita, temporária.
E também o segundo tema, que é ali o que realmente aconteceu no Éden. Inclusive eu vejo aí alguns telespectadores, alguns entrevistados seu, Betete, como o Dr. Alex, que já está por dentro disso. São temáticas que o livro de Enoque revela bastante. E é muito importante. Por que é muito importante você saber realmente o que ocorreu no Éden? Porque revela que existe uma descendência diferente da nossa, uma prole que comanda a gente, que detém todo o poder financeiro desse mundo e que escraviza a semente adâmica, que somos nós, que construíram uma prisão sem muros, a qual as pessoas, infelizmente, a maioria não enxergam. Então, esses são dois temas que eu considero cruciais. Mas, respondendo à tua pergunta, um que me marca bastante é o tema de arrependimento genuíno, o poder que o arrependimento genuíno pode gerar na vida de uma pessoa, assim como gerou na minha, essa transformação que vem após essa sinceridade que a gente se arrepende e a gente faz a techuvá, que significa no hebraico um retorno literal à vontade do Pai, e passa a viver uma vida totalmente diferente das práticas que a gente vivia antes. Então, esse tema mexe muito com a gente, porque envolve perdão, renúncia, envolve toda uma questão frequencial de orações, que a gente pode abordar um pouco aqui, se claro, se der tempo, né? E então esse tema, eu acredito que está englobado ali com perdão, com renúncia, nascendo de novo, esse novo nascimento, eu acho que é o que mais me impacta dentre esses temas. Rodrigo, se você quiser responder as perguntas que eu vou fazer agora para você, e se estiver relacionado com o livro, você fique à vontade, mas vou explorar todo o teu conhecimento aí, aproveitando as atualidades aqui nesse caso. Nós estamos vivendo um momento de grande estresse na sociedade brasileira. Lógico que o mundo inteiro está vivendo, tivemos aí a pandemia, guerras pelo mundo todo, imigração, dificuldades financeiras em outros países, mas eu quero ficar mais focado aqui no Brasil, né? E parece que o povo brasileiro está pagando muito caro nesses dias atuais, né? Essas tragédias, problemas na saúde, inflação, ou seja, todas aquelas dificuldades que a gente, infelizmente, temos que noticiar todos os dias. Deus não está olhando mais para o Brasil, o povo brasileiro tem feito coisas erradas, o que precisaria ser feito para a gente ter um pouquinho mais de paz? É possível nós encontrarmos a paz? Muito boa pergunta, né? Na verdade, engloba muita coisa, né, Betete? Tudo isso que você está dizendo aqui. O nosso Criador não deixou de olhar para nós. Ele repreende os seus filhos para que seus filhos se voltem para ele, né? Esse é o real objetivo do Criador, enviando um juízo. E o Brasil, ele precisaria, né, ao meu ver, minha humilde opinião, se arrepender, porque é um povo, né? Infelizmente, a gente tem que falar a verdade, que tem muito problema com a idolatria, tem muito problema com religiões afros, místicas, que trazem muito desse mundo espiritual das trevas, sabe? Assim, algumas pessoas podem, às vezes, chegam numa conclusão, poxa, mas ele está sendo intolerante, religioso. Não, pessoal, eu quero já deixar claro aqui que eu não tenho religião, tá? Eu só sigo Cristo e a palavra, né? Depois que eu passei a estudar a fundo sobre as religiões, eu vi que, infelizmente, existiu muito dedo de sociedades secretas, e a gente sabe que eles lidam de outras formas. Agora, o que aconteceu aqui no Brasil? Tem muitos porquês, né? Pode ter sido somente a natureza, somente o juízo do Criador? Pode. Sobrenatural, né? O início das dores de parto que a Bíblia relata, que haveriam, por exemplo, a inversão dos multipolos magnéticos, né? Que são 4 estágios que o plasma tem. Ele tem o primeiro estágio lá, que é a água, né? Então, esse estágio, ele é o quê? Ele é chuvas torrenciais, consequentemente alagamentos, enchentes, ele gera deslizamento de terras, rupturas de barragens, né? O segundo estágio, que chuvas de granizo de maior porte, com pedras cada vez maiores, isso a gente pode ver em algumas outras partes do mundo. O terceiro estágio já vai para neve, geleira, e essa neve, geleira, ela realmente está acontecendo em algumas outras partes. E o último estágio é a neve, a geleira, que se transformará em fogo, que a palavra diz que o mundo está reservado para o fogo. Mas o curioso disso tudo é que, você veja, o Sol está diminuindo o ponto focal. Eu dei o exemplo já aqui em outras lives. O Sol, vamos dar um exemplo simples e fácil de observar. Você pega uma lanterna e acende uma lanterna longe de uma parede, no escuro.
Quanto mais você aproximar a lanterna na parede, mais vai diminuir o feixe de luz e o foco da lanterna, o meio da luz da lanterna vai ficar mais forte. É isso que está acontecendo com o Sol, ele faz um movimento espiralado, ele vai pegar menos áreas, iluminar menos áreas, mas as áreas que ele iluminar vai ser mais forte. Consequentemente, em outras áreas vai ser mais frio. Tá? Então, isso está acontecendo. A inversão dos multipolos magnéticos é real e está acontecendo, ela vem acontecendo de forma fractal, se fragmentando. Então, o que a gente pode ter visto no Rio Grande do Sul? Né? Infelizmente, o primeiro estágio do plasma, muita água, porém, tem que deixar claro aqui que pode estar acontecendo algo da mão do homem, alguma malícia dos homens ímpios que nos controlam com ferramentas de pulsos geomagnéticos. Não estou dizendo que eles conseguem criar tudo isso, mas maximizar, talvez, potencializar alguns destes eventos, ou também, talvez, abrindo, só uma pergunta, tá? Não é uma afirmação, abrindo, será que abrindo algumas barragens poderia ter potencializado aquilo lá? Porque a gente vê vídeos de muitas pessoas que não dizem que não teve um volume de água tão grande assim lá para acontecer o que aconteceu. Então, a gente tem o sobrenatural, que realmente as dores de parto estão vindo, os sinais da inversão magnética, mas também tem a mão do homem ímpio que pode sim estar por detrás disso tudo. Então, essa guerra que a gente vem vivendo, ela é uma guerra do micro ao macro. O micro seria o nosso corpo, o macro seriam esses governos dos poderes que estão disputando os poderes, porque dinheiro eles não precisam mais é poder mesmo que eles buscam, né? E o micro, Betete, e aí a gente entraria até em algo bem curioso, né? O micro, a mente, essa batalha do micro é travada na mente, mas é travada também no nosso corpo, nos nossos corpos, por exemplo, fungos, bactérias, mofos, entre outros, que os glóbulos brancos, quando a gente pesquisa os glóbulos brancos no original, por exemplo, do grego, são, quer ver, eu anotei aqui, ó, a etimologia dessa palavra, células brilhantes, né? Então, essa guerra de anjos e demônios, elas se estendem também no micro, para o nosso corpo. Então, se a gente parar para pensar que dentro da gente, dentro do nosso corpo, esses parasitas, eles se alimentam disso, e isso envolve muita coisa, porque, por exemplo, o nosso intestino, ele é como se fosse um segundo cérebro, hoje considerado já. 90%, basicamente 90% do intestino que produz a serotonina, 90% de serotonina. Então, se veja, a nossa alimentação envolve tudo isso aí, as frequências que eles vêm trabalhando através, que é uma arma invisível, mas eles despertam doenças em nós. Então, tudo isso, Betete, é muito curioso, ou seja, a guerra espiritual, ela se estende do micro, que é o nosso corpo, entre anjos e demônios, ao macro. Muitas doutrinas que surgiram começaram a separar o físico do espiritual, mas não, tudo está interligado, né? Se a gente parar para pensar, pessoas, por exemplo, que não cuidam da parte espiritual, mas treinam muito o corpo, cuidam do corpo, essas pessoas, elas tendem a ter uma qualidade de vida maior, de pensamentos, elas não são tão oprimidas nos pensamentos, porque fungos, eles têm o poder de despertar algumas questões nas pessoas, como, por exemplo, comer demais, ou comer muito errado, ou despertar pensamentos ruins, tudo isso, né? Então, essa guerra, ela é travada por anjos e demônios dentro do nosso corpo. Essas células brilhantes que são os glóbulos brancos, quando a gente começa a fazer mais orações, pisar mais na terra, na grama, ou a gente começa a jejuar, né? A gente começa a entrar num processo de limpeza, estar perto de árvore, e isso muda muita coisa dentro da gente. Olha, o Rodrigo, se você não entendeu, volte aqui um pouquinho, porque ele falou a resposta. Para mim, eu já captei ali a resposta, né? Vós sois deuses. Existe uma centelha divina dentro de mim e dentro de você que está nos assistindo. E a primeira batalha espiritual começa aqui dentro. A dúvida, o medo. Se você é da medicina quântica, a frequência negativa, né? O medo. Isso é ruim. Isso desestabiliza, né, Rodrigo, o nosso equilíbrio saudável. Então, o que você está propondo aí é que cada um que esteja nos assistindo aqui agora faça a sua parte. Ou seja, voltar
ao equilíbrio saudável, físico, mente, emoção e espiritual, porque é o primeiro passo que está disponível para qualquer um de nós que está nos assistindo aqui, é o que nós podemos fazer, né? Que está ao nosso alcance aqui. Você acabou de falar da questão do próprio jejum, né? Agora você tem algum problema de saúde, né? Ou seja, a oração. A humilhação, então, seria um caminho, a oração, voltar-se ao Criador seria o primeiro passo. Com certeza, Betete, porque está tudo atrelado, né? Eu mesmo, né, na época da parte que eu estava passando por a libertação, eu fiz um jejum, foi o único que eu fiz até hoje, deveria ter feito mais, de telas, de tudo que era eletrônico. Eu fiz esse jejum. Olha, eu vou falar para vocês aqui que estão ouvindo, para o Betete, que quando eu terminei esse jejum de uma semana, eu não conseguia mais voltar para o ambiente virtual. Eu tive que lutar, daí ao contrário, para voltar para o ambiente virtual, porque eu não aguentava mais ficar no ambiente virtual. Então, se veja como ele é maléfico, o quanto essas frequências elas atuam como uma arma invisível, mas que impactam diretamente na gente. E quanto o contraponto também é real, né? Existe um fenômeno chamado autofagia, né? Que quando uma pessoa começa a estender um jejum por mais tempo, o corpo ele limpa as células danificadas, as toxinas, ela ajuda a regenerar as células mais novas e mais saudáveis. Então, isso é real. A gente cuidar do micro, que existe uma batalha espiritual dentro do micro da gente que vai para a mente, porque através da mente que os demônios trabalham, eles aprisionam as pessoas através da mente, como o Betete bem falou, no medo, porque uma pessoa que está vibrando na frequência do medo, ela não consegue ser ela mesma. Ela não consegue enxergar o Criador e ela pensa que o Criador está sendo mal, inclusive, no que está acontecendo. Quando, na verdade, isso que está acontecendo, a inversão dos multipolos magnéticos, ela já aconteceu outras vezes. Ela servia para restaurar a Terra, para limpar, era uma reinicialização. Porém, essa será a última, porque é uma consumação de eras que nós estamos vivendo. A Terra está chegando nos 6.000 anos, que foi o que o Criador deu para nós vivermos. 120 jubileus, cada jubileu contendo 50 anos. Então, a gente, no calendário caraíta, por exemplo, do povo judeu, nós estamos no ano 5.994. A Terra, ela está chegando ao seu findar e vai ocorrer uma reiniciação. Mas não é um fim. As pessoas tendem a pensar que Apocalipse é destruição. Apocalipse é retirada do véu. Tudo que estava oculto está vindo à luz, para a gente entender quem é das trevas e quem não é. E também é uma restauração, um reinício que o Messias ele vai quebrar. Ele é a rocha que vai descer quebrando todo esse sistema maligno e imundo para recomeçar com os justos. Tem alguma pergunta, Betete? Você falou 5.994. Estamos em 2024 e tem o número 2030, que inclusive está aqui na pauta, né? Uhum. Essa nova ordem aí, globalista aí, o que você quer... E aí faltam 6 anos para 2030, faltam 6 anos para 6.000 anos, segundo o calendário judaico. O que você pode falar desses números aí, Rodrigo? Olha, Betete, é aquilo que eu falei, né? A gente não tem como trabalhar com datas, porque o Messias não ensinou isso para a gente, e sim com os sinais. Mas a gente olhando para os sinais, a gente consegue ver claramente, né? Os dias se encurtando, o tempo passando mais rápido. Por exemplo, o relógio a gente não consegue ver que isso está acontecendo, mas dentro da gente... O nosso espírito testifica que o dia está voando. Isso, se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai te dizer que não está normal. E isso cumpre uma profecia de Mateus, né, que diz lá que se não fosse por causa dos escolhidos, se não fossem os dias encurtados por causa dos escolhidos, nenhuma carne seria salva. Então a gente está vendo isso, a gente está vendo lá o rio Eufrates secando, a gente está vendo o deserto florescendo, a gente está vendo Israel, que é a figueira, que é a parábola da figueira que o Messias deu para nós, ele foi considerado em estado em 1948. 1948, a Bíblia diz que uma geração do ser humano é entre 70 e 80 anos. O que passar disso é fadiga. Então, se você colocar 1948 mais 70 anos, dá 2018. Mais 10 anos, que seria esse limite de uma geração, nós estamos dentro de uma janela profética até 2028. Isso quer dizer que o mundo vai acabar até 2028? Claro que não. O Criador ele é longânimo e ele é o comandante verdadeiro. Não é os Illuminati, não é essas 13 famílias poderosas. Eles são
capacho dos demônios, porque eles têm essa prole dos demônios. Não é à toa que eles têm esse sangue azul, que eles só fazem casamento entre si. Isso tem um porquê muito grande por detrás disso, porque eles têm uma prole que eles não querem mudar, que eles vêm da descendência de Caim. Outro ponto, eles têm, antigamente, o nosso sangue corria ouro juntamente ao sangue. Hoje a gente já está para o óxido ferroso, e eles ainda estão querendo imputar um sangue ainda mais pior, né, mais inflamatório, que é o alumínio, colocando dentro da gente através das picadas, todas essas questões, e alterações genéticas, entre outras coisas. Então, o Criador, sendo o verdadeiro comandante da Terra, ele pode alongar ou ele pode encurtar. O que a gente está vendo, que a gente deve olhar, são os sinais. Os sinais estão aí e estão mostrando que tudo está acontecendo. Isso é uma real, sabe, Betete? Então, a gente não tem como fugir, a gente tem que estar no Pai, buscando Ele, arrependimento, se santificando, porque as coisas vão acontecer e quem tiver nele vai ser protegido, vai ser guardado, né? Está escrito lá. Pessoal, quem quiser mais informações, ó, Rodrigo S, ali já tudo junto, Rodrigo Estival, _, aquele tracinho ali de sublinhado, né? Esse aqui é o Instagram dele, Rodrigo Estival, tá? Se encontra rapidinho ali. E se você quer esse livro, né? Então você tem ali na próprio Instagram, você vai ter o direcionamento, o livro está com acesso a parte, o custo dele está bem em conta, você pode presentear, e todas essas informações que nós estamos falando aqui, você pode comprar através da internet. E também tem o YouTube dele, Desperta Tu Que Dormes aí, Rodrigo Estival, é também o canal dele no YouTube. Se você colocar aí Rodrigo Estival, eu tenho certeza que você vai encontrar rapidinho aí, tá certo? Então, vamos lá se inscrever, vamos acompanhar aí a rotina de informações do Rodrigo. O Rodrigo, o que as pessoas que você tem dentro da sua rotina, né, de palestras, de conversar com as pessoas, o que você tem sentido das pessoas? Quais são as principais queixas? O que o pessoal está reclamando mais? E quais orientações que você tem passado para essas pessoas em cima desse estresse, dessas queixas? Veja bem, Betete, como eu falei, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, assim, quando encontrou uma pessoa e falou, nossa, a energia daquela pessoa era boa, a áurea dela era boa, porque a gente tem, cada um de nós temos um campo eletromagnético em volta de nós, que a nossa própria energia chega antes das nossas palavras ou das nossas expressões faciais. Isso é uma verdade. Então, esse campo eletromagnético que nos envolve, cada um de nós, ele está ligado com a inversão magnética. A inversão magnética, ela vem se fragmentando, ela vai acontecer mediante quanto aumenta o pecado e transborda a ira do Criador. Porque assim como no camada de Van Allen existe essa proteção magnética para ninguém atravessar as dimensões, o nosso corpo é um mini fractal dessa camada eletromagnética que, se você protege ela, se santificando, orando, buscando o Criador, cuidando do teu templo, que é templo do Espírito de Santidade do Criador, templo do Espírito Santo, se alimentando melhor, bebendo mais água, estando mais perto da natureza, dando caminhadas, mesmo que leves, você não vai mais vibrar na frequência do medo, né? Principalmente as orações que elas criam, eu costumo dizer, como se fosse um escudo nesse campo eletromagnético, entende? Então, em contrapartida, é real. As pessoas que elas não estão querendo ouvir o que está vindo, elas estão querendo viver suas vidas, os deleites, as paixões, as aspirações, o consumismo, que isso tudo vem da elite. Eles compraram grandes mentes de grandes psicólogos, sociólogos, eles constroem pensamentos e desejos nas massas, sutilmente através de propagandas, de séries, de filmes, de desenhos, programações preditivas, e, enfim. E tudo isso envolve muitas questões da psique, porque nós somos atacados tanto fisicamente quanto midiaticamente, que é uma arma também, é uma arma invisível, como eu já falei. As manipulações mentais através do MK Ultra, né? A gente poderia entrar aí na seara até mesmo dos shows, que não são shows, são rituais, né? O que aconteceu, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. No show da Madonna. Aquilo foi um ritual a céu aberto, né, Betete? Foi visivelmente eles estavam, porque a elite é assim, eles fazem tudo amarradinho na numerologia oculta, tá? Eles trabalham com a numerologia oculta, então, se você pegar datas, vai estar tudo certinho, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e eles comemoram aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul com o show dela, e ainda ofertam como sacrifício aquelas vidas. É assim que funciona.
Não tem como esconder mais. Eles sabem que muita gente já sabe disso, que não se tratam de shows, e sim de puxar aquela energia das massas que estão ali, dando a sua legalidade espiritual, mesmo que na ignorância, para alimentar os demônios. Porque, como eu falei, no micro, os parasitas eles têm que se alimentar de algo para ficar ali vivos, né? Os bancos mataram. E no macro, os demônios que estão afastados da fonte divina, que é o nosso Criador, eles se alimentam da energia que nós damos para eles, da nossa frequência, da nossa vibração, que parte da nossa escolha. Nós estamos aqui para escolher entre o bem e o mal. O Criador fala, escolha, pois, o bem, escolha, pois, a vida. Né? É diferente de você estar lá dando a sua legalidade num show, que não é show, é um ritual, mesmo que na ignorância, você veja, ela citou Apocalipse lá, não citou, Betete? Não estou sabendo. A Madonna citou. Eu sei que o começo foi um começo sacro, né? Assim, bem negro, né? Tenebroso, bem negro, assim. Né? Lembrando vários portais, bastante portais. Então ela citou Apocalipse lá. Então o que aconteceu ali? Invisivelmente as pessoas elas não viram, mas foi dada como que eu posso dizer? A legalidade espiritual na vida delas foi dada ali naquele show. Assim como em vários outros shows que eu falei, estádios de futebol, por exemplo, são canalizadores de energia. Catedrais, cátodo, vem de cátodo, que são frequências, as janelas, os desenhos, tudo desenhos mediante desenhos frequenciais que têm energia. Símbolos, que eles trabalham com símbolos, possuem energia. A gente acha que não, mas o que a gente vê e o que a gente ouve entra no subconsciente e vai trabalhando. Então, isso, Betete, isso é real. Isso é feito em Hollywood, no cinema, isso é feito na música, isso é feito em absolutamente todas as armas midiáticas de manipulação e de subversão que eles trabalham na gente. Então, assim, E como que eu me blindo disso daí aí para as pessoas que estão nos assistindo? Porque às vezes você está desperto, você está enxergando isso, mas você está numa família, você está numa residência, a televisão está ligada, o fulano gosta, o primo não sei o quê, o irmão fica ligado. Tem como eu me blindar, você que está enxergando, você que quer seguir o caminho correto, a pessoa que está nos assistindo, mas como é que eu faço? Eu trabalho numa empresa que tem isso daí, que faz aquilo ali. Tem como blindar? Betete, é bem difícil e eu vou te dizer o porquê. Eu, quando voltei para o mercado de trabalho agora, que eu tinha voltado para o mercado, fui vender carro. E lá nessa loja era tocado o dia inteiro músicas seculares, desde o sertanejo até mesmo o funk, música eletrônica, que foi um calcanhar de Aquiles na minha vida. Então, assim, é difícil, porque você pensa que não, mas aquela frequência diária que você vai tomando, que você vai absorvendo como uma esponja, aquilo ali é bem complicado, porque ela começa a mudar. Nós somos mudados através daquilo que a gente ouve ou do que a gente vê. A própria palavra diz que a libertação vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou por ler a palavra. Então, assim, a minha dica, né, como eu acho que isso seria possível, é estar mais em conexão realmente. Como assim, Rodrigo, estar mais em conexão normalmente? Se você costuma só orar na hora que acorda, ore na hora que vai dormir também. Se você costuma orar só nessas 2 horas, ore uma vez na tarde, mesmo que em pensamento, ou mesmo que ouvindo um louvor, coloque um fone de ouvido. Entende? Existem algumas outras ferramentas daí, dizendo assim, de palpáveis, como a água. Pô, a água é o melhor lubrificante que tem. Se você bebe 600 ml de água quando acorda em jejum, a tua mente vai ficar mais fluida. Você vai ter um pensamento mais puro. Você vai levar o teu corpo para algo melhor, mais positivo. E aí você começa a criar uma barreira, com um escudo para essas questões. Mas realmente, não é fácil, tá? Não é fácil, eu vivi isso na pele, não foi, é esquisito, você começa a mudar, você começa a sentir desejos de novo por coisas do mundo, você começa a se entrosar com pessoas que falam coisas que você já não fala mais e você não deseja mais falar. Então é complicado. Você tem que estar muito no Criador e buscando a santificação, senão você acaba sendo atingido, sabe? Então, as orações, o arrependimento, a renúncia, a adoração que vem através da obediência ao Criador, o perdão, né, como eu falei aqui, amar ao próximo como a nós mesmos, amar o Criador, porque como que a gente demonstra o amor ao Criador? Através da obediência. Como que a gente demonstra o amor ao próximo? É através de você fazer o certo, fazer o bem.
né? Então, esse mundo que a gente vive, nós não somos um pedaço de carne tendo uma experiência espiritual. Nós somos um espírito tendo uma experiência temporária de carne e sangue, assim como a palavra diz, que o Criador nos vestiu de carne, pele, ossos, tendões. Então, esse mundo quântico, esse mundo metafísico que a gente vive, é muito mais real do que o mundo material. Então, por isso que a energia, a frequência e a vibração, isso não é brincadeira. O que eles fizeram com nós através daquilo lá, que gerou muitas questões, através das antenas do 5G, eles vêm trabalhando, isso é um fato. E isso desperta o quê? Betete, que trabalha na área da saúde, sabe melhor do que eu, que algumas doenças, elas nascem por exemplo, do estresse, da mágoa, do rancor, do ódio, de sentimentos negativos ou do medo, que geram alguma transformação, viram alguma chave dentro do corpo, que faz com que a gente diminua a nossa proteção no campo imunológico. Não é verdade, Betete? Então, sim, tem muita coisa. É o primeiro afetado, né? Qualquer desequilíbrio emocional, mental, a primeira coisa, até a pessoa falar, meu sistema de defesa baixou, minha imunidade baixou e eu peguei essa gripe, né? Que gripe é o mais básico, a pessoa já associa isso aí. Então, qualquer instabilidade emocional, o teu guardinha já perece, né? Ô, Rodrigo, você viu aí, foi muito comentado semana passada, a pintura do Rei Charles, né? Um quadro ali que, rapaz, eu não entendo muito de pintura não, mas pelo amor de Deus, hein? O que significa aquele quadro lá? Você chegou a fazer uma avaliação daquela pintura do Rei Charles? É feio, né? Meu Deus, eu não fiz nenhuma, também não entendo de quadro, de pintura, mas eu vou te falar que é fato que ali quando você espelha, inverte, ele realmente faz o símbolo de Baphomet, que é o deus deles, das elites, não tem como negar. Baphomet representa Lúcifer. Nas cartas de Albert Pike, que é o pai da maçonaria, está escrito que eles buscam a luz luciferiana, que a religião pura e imaculada para eles é Lúcifer, que é o deus da luz, que está lutando contra Adonai, que é o deus das trevas. Então eles colocam o Criador como mal, né? Então, tudo isso, está ali no meio, tem Baphomet ali no meio, né? É inegável aquilo ali, está na cara. Só que, Betete, você veja bem, a maioria das pessoas, e eu vejo isso pela minha família, tá? Muitos não querem acordar. As pessoas, elas querem viver as suas vidas. E isso não é nenhum julgamento, porque eu também já estive assim um dia, já estive cego, só que, nossa, eu agradeço todos os dias pelo Pai ter me dado a oportunidade de enxergar um pouco mais adiante o mundo espiritual. E eu vou te falar, Betete, as pessoas, elas não querem, muitas pessoas não querem. Os sinais estão escancarados, a inversão dos multipolos magnéticos é uma realidade, tem envolvimento com o nosso campo eletromagnético, com o pecado. Quanto mais o pecado transborda na Terra, mais se fragmenta, o campo enfraquece e vai vindo catástrofe. Isso é um fato. E mais vai acontecer. Então tem tanta coisa interligada, por exemplo, os eclipses que são raros, o último que foi raríssimo, a palavra diz que o sol vai se escurecer em algum momento, a lua vai se tornar em sangue, né? Isso tem totalmente a ver com a escatologia, né? A gente está vendo os sinais nos luzeiros, no sol, na lua, nas estrelas, e também sinais da inversão, né? Então, infelizmente, as pessoas, elas tendem a se fechar porque querem continuar viajando, querem continuar brincando e não entendem a seriedade do que estão fazendo em suas vidas. Acham que tudo é uma baboseira, porque a Bíblia foi alterada, porque, sabe, não conhecem do que estão falando e acham que esses jargões pré-fabricados do sistema religioso é o suficiente. Por exemplo, nós somos salvos pela graça. Peraí, isso é uma verdade, tudo bem. Mas se as obras não fossem importantes, as obras serão os balizadores dos galardões celestiais. E o Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, assim, as pessoas acham que crer em Jesus é suficiente. Não, eu acredito em Cristo. Não é acreditar, é procurar viver como Ele. Aí os jargões do sistema religioso dizem, mas só Ele é santo, a gente é pecador mesmo, vai morrer no pecado. Não é assim, pessoal. Não é assim. Se a gente não buscar a conversão genuína, e buscar o arrependimento genuíno, e buscar a transformação, que as pessoas vejam a transformação na tua vida, testifique isso,
não vai ser possível obter a salvação. E essa questão de Bíblia alterada, só para deixar claro aqui, foi alterado? Foi, bastante vezes. Só que o Criador comanda tudo. Se ele permitiu alterações, ele permitiu até um certo ponto, porque a essência para a salvação está lá. A essência para uma pessoa ler e ser salva está lá, imutável e não vai ser mudada. Então, essas balelas de pessoas que vêm com esses jargões porque não querem viver, não querem se arrepender, não querem endireitar as veredas e aplainar os caminhos para buscar a salvação. E, infelizmente, tenho que ser sincero, que a hora que a água bater na bunda, vai complicar, porque vai ter muita dor, vai ter sofrimento, mas aqueles que estiverem no Pai serão guardados. Né? Pessoal, estou entrevistando aqui Rodrigo Estival, batendo um papo com ele, e esse livro, você está aqui embaixo, tem um telefone, tem um WhatsApp, aí verifique se está certo o número aí, Rodrigo. Então, tudo isso que ele está falando aqui na live de agora está no livro, e logicamente nessas 220 páginas tem muito, muito mais detalhes, muito, muito mais informações, desde da criação aqui da humanidade, a criação do mundo, até mesmo aí o Apocalipse, e passando pela geopolítica mundial, né? Essa questão da política, de guerras, dessa chuvarada, né? Que alguém aperta um botão aí e enche a caixa d'água, né? Vocês estão me entendendo, né? Então, se você quiser saber tudo isso daí, além da ilusão, será que a gente está vivendo num mundo de ilusão? Será que a gente está vivendo aí, quando a gente liga lá a televisão, né? A gente vê um monte de notícia. O que são essas notícias aí, né? O que tem por detrás dessas notícias? Rodrigo, uma pergunta difícil aí. O anticristo já está aqui na Terra? A palavra diz que o espírito dele já está aí, né? Já está atuando através de líderes, de alguns líderes religiosos, líderes governamentais, né? E aí a gente vê que, eu já falei em outras lives aqui para você, que a gente vive num grande teatro, né? Não é à toa o filme Show de Truman, porque a geopolítica ela é um teatro. Porque eles sempre colocam duas opções para nós como forma de escolha, para dar a falsa sensação a nós de que existe uma melhor escolha, ou que a direita é conservadora, a esquerda é maligna. Não, são duas asas do mesmo pássaro, da águia bicéfala da maçonaria. Quem comanda tudo é o grupo Bilderberg, são lá os Rothschild, os Rockefellers, os Clintons, Bushes, são essas famílias que estão por detrás de tudo no topo da pirâmide, no olho de Horus, lá no triângulo, que, através do grupo Bilderberg, dos Illuminati da maçonaria, eles controlam o oculto, porque eles são ocultistas, praticantes de alta magia negra. Eles são satanistas, são credores de Lúcifer. Então, essa falsa sensação de que a geopolítica, porque a esquerda, porque a direita, isso é ilusão, isso é distração, isso é o teatro das tesouras, entendeu? Então, isso não existe, sabe, Betete? Infelizmente, eles prendem as pessoas nisso, né? Você pode ver, eles colocam em tudo isso, o Cavaleiro das Trevas, o Batman, contra o outro herói lá. Os dois representam Lúcifer. Nenhum vai representar Cristo ou vai representar o Criador. Só que daí você tem a Marvel e a DC. Você escolhe uma, qual é a melhor? Sempre eles estão fazendo filmes, reproduzindo filmes baseados no hebraico, na Torá, dos heróis, que tem a ver com a nossa história. Parece engraçado dizer isso, mas tem a ver, né, com as nossas histórias. Então, é muito curioso tudo isso, Betete. E a gente vê que somente a gente estando no Pai, buscando verdadeiramente o arrependimento constante para a gente conseguir sair disso aí. Agora, não só no Rio Grande do Sul, né? O que está acontecendo lá, Betete? No mundo todo, não sei se se viu, na China, no Japão, Dubai, no deserto, alagou tudo, né? Nossa, tá cada vez maior. Só que realmente, eu não sei qual é a tua opinião em relação a isso, se eles têm lá realmente um poder tão grande assim de produzir tudo isso, ou se é os dois, né? Se é a natureza juntamente com potencialização. A minha opinião é essa, tá? Que são as dores de parto, sim, tá vindo da natureza, mas eles conseguem maximizar os eventos, sabe? Então a gente vê também um pouco de desequilíbrio, às vezes, em alguns irmãos, que ficam saindo do evangelho e criando contendas porque é só harp, porque é só inversão magnética, tem que ver
tentar encontrar um equilíbrio para não ficar criando contendas e divisões e brigando, porque quanto eles mais dividem a gente, mais eles enfraquecem. O lema principal da maçonaria é Ordo Ob Chao, ordem vem do caos. E eles têm um outro lema que é dividir para conquistar. Eles dividem o povo, enfraquecem o povo, e através dessas ilusões que eles criam, eles conseguem dominar o rebanho que segue lambendo a mão do seu próprio carrasco, como eu venho falando. Então é bizarro. Aqui na página 71 do seu livro, Além da Ilusão, quem quiser adquirir, o telefone está aqui embaixo. Quarta Revolução Industrial. Falta de alimentos, falta de recursos, superpopulação, não há riqueza para todos, não há espaço para todos. O que você quis dizer nesse pequeno artigo aqui? Olha, Betete, essas são as verdadeiras ODS lá que eles têm da Agenda 2030. Se você pega, quando você lê o que eles estão colocando nas 17 ODS lá da Agenda 2030, parece muito bonito. Eles trazem com um véu... O que é ODS, o que é 2030? Fala metaforicamente, eu conheço, mas o nosso público aqui... A Agenda 2030, ela tem 17... Deixa eu puxar aqui para você, rapidinho. Ao vivo é assim mesmo. O telefone está aí para você adquirir o livro, lá está tudo explicado. Aqui, ó. As ODS são os objetivos e metas para um desenvolvimento sustentável, tá? Então, esses 17 pontos que eles colocam para nós dessa agenda, num primeiro momento parece bom, parece benigno, parece legal, só que quando você vai para a realidade, é isso aí que eu escrevi no livro. Eles querem tirar a propriedade privada das pessoas, seja de veículo, seja de casa, eles querem reduzir a população através daquilo lá, esterilizar a população, eles querem implementar uma agenda verde, tirando a carne, que é a proteína do cérebro, tirando do ser humano a carne vermelha, a carne de frango, e colocando só baratas, insetos, e seja mais o que lá que eles querem colocar para a gente. Tem muitas questões aí, Betete. E eles usam de máximas, tipo assim, o ser humano destruiu tanto o mundo que agora é aquecimento global. Só que daí perceba, essa narrativa de aquecimento global já não está pegando mais em muitas pessoas. Então eles mudaram para mudanças climáticas. Pode ver. Eles já estão deixando de lado essa narrativa de aquecimento global, porque não existe aquecimento global. O que existe é, como eu falei, o Sol está diminuindo o ponto focal, é onde ele passa, ele esquenta mais aquela área e ele deixa outras áreas desprovidas. Ele passa em menos áreas, mas aquece mais aquelas áreas. Aí isso entra uma possibilidade de eles criarem essa narrativa de aquecimento global. Então o que a gente vai ter? Os dois extremos. Vai aquecer bastante em alguns lugares, os verões vão ficar bem mais fortes e os invernos mais rigorosos. Desse ano para 2025 vai acontecer isso. Então, essas 17 ODS aí, são todas, eles vêm com um véu de benevolência, mas, na verdade, é a nossa destruição que eles querem, né? Isso é um fato, né? É a destruição da humanidade. Agora, o que você está fazendo, né? Você casou esse ano, é isso? Casei. Coloquei a tornozeleira. Esse não perde o momento aí de dar uma desestressada aí. O que você... Então, casou, sonhos, né, planejamento, de repente até filhos, e também na nossa audiência nós temos aí pessoas que também estão planejando, né? E você pontuou aqui alguns cenários, né? Cenários aí que assustadores, né? Para colocar uma palavra mediana. E aí, vai ter filhos? O que você pretende fazer? E que orientação também que você dá para a nossa audiência aí? Porque como tem aquela frase simples, né? Vida que segue, seria assim? Olha, Betete, chegou num ponto que, quando eu estava no meu despertar, que eu me fechei para a vida, sabe, cara? E isso foi ruim, porque eu me fechei tanto nos estudos, em passar aquilo que eu aprendia, que eu parei de sonhar. Só que hoje eu entendo que o Criador, ele quer que a gente continue vivendo um dia de cada vez. Essa aqui é a verdade. Não importa o que vem, não importa o que está acontecendo, viva, mas com prudência, um dia de cada vez, continue entregando os teus sonhos a mim, né? Que se condizer com a minha vontade, eu realizarei. Então, se os nossos sonhos condizem com a vontade do Altíssimo, ele vai realizar. Seja ter um filho, eu particularmente, eu me abro sim a isso, mesmo que a gente vive momentos muito
perigosos com relação àquele negocinho lá que as criancinhas têm que tomar já desde que sai lá do pezinho, um monte de vacinas. Não era para ter falado a palavra aí. E assim, mas eu me abro. Se o Criador quiser, eu quero. A minha esposa também é aberta a isso. A gente não usa nenhum tipo de contraceptivo. A gente deixa em prol da vida, literalmente, para o Criador. Então, o que eu poderia dizer para as pessoas é que não pode parar de sonhar. Não pode parar de desejar que você receba uma esposa. Você veja, eu estava lá sozinho, estava acostumado com aquela vida já, fazia quase 3 anos que eu estava sozinho e comecei a orar ao Pai para que Ele cumprisse com a vontade dEle e Ele me trouxe minha esposa. Sou muito grato por isso, né? Então, assim, a gente tem que continuar vivendo, né, Betete? Independente do que está acontecendo. Claro que com mais prudência, porque, você veja, existe essa questão do plasma que começa a cair lá de cima, da inversão magnética, isso está afetando muitos aviões. Se você pegar uma média dos acidentes aéreos desse ano, já está bem maior. Então, é perigoso você fazer viagens mais longas para fora. É perigoso você continuar nessa vida não querendo enxergar aquilo que está acontecendo, porque está acontecendo. Então, eu percebo que as pessoas, muitas delas, elas não querem compreender a gravidade dos sinais que a gente está vivendo, muitos sinais de Lucas, de Mateus, sinais de Isaías com relação ao deserto florescendo, ao rio secando, a inversão às portas e também o amor se esfriando, né, Betete? A gente vê, poxa, lá no Rio Grande do Sul, tudo acontecendo lá e pessoas indo assaltar, saquear, e então a gente vê que o amor da maioria, de muitos, está se esfriando, isso é mais um cumprimento de profecias. Mas do outro lado tem milhares de voluntários fazendo aí o povo chorar, né? Principalmente pela internet, porque a grande mídia não mostra isso. Sim. Muito voluntariado, né? Um amor aí que a gente sabe desses ladrões, né? Para não colocar outra palavra. No momento de tragédia, entrando na casa das pessoas e roubando não só a casa, mas também o comércio. Mas tem muita gente aí transbordando de amor, né, nesse voluntariado. Glórias a Deus. Tem mesmo, bem colocado, tem mesmo. E o Brasil está de parabéns por isso. Inclusive, a gente vê que uniu e a mídia odeia isso, né? A mídia não quer isso, que o povo se una, o governo não quer, porque, você veja, tem aquele plano Marshall, não sei se você já viu, isso envolve muitas questões de reset, né? O reset iniciou pelo Rio Grande do Sul, isso é um fato, por quê? Lembra na outra live, não sei se você vai lembrar, eu já falei aqui sobre as Smart Cities, as cidades de 15 minutos, isso é um fato, eles dizem que eles têm que realocar o povo para outros lugares, porque eles vão construir cidades inteligentes de 15 minutos. O que significa isso? Basicamente, vão ser cidades que vão aprisionar, só que é uma prisão sem muro, o povo. Quem não tiver dentro dos conformes com aquelas questõezinhas sanitárias da ONU, não vai poder rotacionar, não vai poder ir de estado para estado, nem de país para país, muito menos. Né? E vai chegar um momento que isso não vai mais acontecer também. As pessoas não vão mais poder viajar. Então, eles já estão iniciando essas cidades inteligentes, as Smart Cities. Para isso, eles precisam deslocar o povo. Mas é muita crueldade. É muita crueldade, a gente vê que eles não estão para brincadeira, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um pai, um criador que está acima de tudo, e que se está acontecendo tem permissão dele, mas é para um bem maior, mais futuramente, a hora que acontecer, que o sistema for desbancado realmente por Cristo, e ele será, que Cristo ele vai descer rachando todo esse sistema em algum momento. Né? Então, em contrapartida, é legal a gente ver esse amor de muitos que também ainda estão lá ajudando, fortalecendo. Inclusive, eu estou também ajudando conforme posso. Né? 10%. Todo mundo, né? Todo mundo tá ajudando aí. Já que a gente está falando em ajuda, temos mais de 1.500 pessoas ao vivo aqui conosco agora. Deixa aí o seu like, deixa o seu positivo, porque, inclusive, dessa forma, a plataforma distribui esse conteúdo para mais pessoas aí, tá? E já compartilhe esse link aqui aí no grupo da família, no grupo dos amigos, para que mais pessoas se despertem. O telefone está aqui embaixo para você adquirir o livro Além da Ilusão, do meu amigo aqui, Rodrigo Estival. Rodrigo, você sabe que a minha live tem 1 hora de duração, está faltando 2, 3 minutos, a sua mensagem final aí, fique à vontade. Muito legal, agradeço, Betete, a oportunidade, e quero deixar uma mensagem simples.
Eu vejo que o conhecimento do bem e do mal tem sido derramado muito e as pessoas acabam se confundindo. Não estude mais o oculto do que a luz. Vá buscar mais o evangelho simples, que é o que salva. O evangelho simples, ele gera transformação, ele gera bondade, benignidade, os frutos do Espírito. Então, através do arrependimento, do perdão, da renúncia, você consegue ter essa transformação e viver em paz, mesmo em meio ao caos. Você pode viver em paz. Cristo traz a paz que excede o nosso entendimento. Então, é algo que a gente não consegue compreender como que vem, mas vem. Eu experimentei isso e eu desejo que vocês possam experimentar isso através dessa transformação de vida. Então, claro que é interessante a gente conhecer como que o nosso inimigo trabalha, o que realmente acontece no mundo, por que está acontecendo isso, é legal. Mas eu costumo dizer o seguinte, Betete, a Red Pill que os despertos costumam falar, sem a água da vida, que é o Messias, a palavra viva, o verbo vivo, ela embriaga, ela dá problema. Se você tem que caminhar de mãos dadas com o Cristo para acessar conhecimentos mais profundos, para que você não caia, não venha a se entreter mais com as trevas do que com a luz. Então, meus irmãos, eu desejo do fundo do coração que todos, inclusive familiares que possivelmente estejam assistindo, venham a acordar enquanto há tempo, porque a gente está caminhando para tempos difíceis, os tempos não serão brincadeira, o reset financeiro está próximo, e quando chegar o reset financeiro, que eles trouxerem esse BDC, do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que é a moeda dos Illuminati, que eles já estão entrando com o Drex e com outras, a coisa vai começar a apertar, porque vai chegar um momento que ninguém vai poder comprar nem vender, se não tiver uma marca, e a gente sabe que essa marca leva a condenação. Então, o que eu costumo dizer é, desperta, ó tu que dormes, que Cristo levantará a ti dentre os mortos espiritualmente, ele diz. Eu agradeço a todos aqui, um grande abraço, o shalom do nosso Altíssimo, que é a paz dele, e quem sabe numa próxima live a gente entra mais profundamente aí, né, Betete, em algum tema. Não sei não, viu, porque do jeito que você falou aí, e a censura, tem que fazer uma live privativa, né? Uma live privativa aí não tem problema, porque a plataforma aqui não está fácil. Aqui no livro dele, logo na primeira página aqui, esse versículo ficou muito conhecido, né? Não vou nem falar o nome da pessoa para não termos problemas, mas vocês vão lembrar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não vou entrar aqui no mérito se o que está acontecendo hoje no Brasil, eu tenho certeza que é permissão de Deus, né? Está escrito que nenhuma folha cai de uma árvore se não é permissão de Deus. Mas é o momento de você, de forma bem tranquila, bem serena, inclusive pedir aí discernimento para o Criador, né? Para você entender tudo isso que está acontecendo, né? O mundo dá voltas, né? Eu mesmo sou prova disso, você também é prova disso, né? É meio cíclico, né? Hoje acontece uma situação, daqui 5 anos vai acontecer uma outra situação, você vai lembrar, olha, está acontecendo isso porque eu fiz aquilo ali, né? Então a gente acaba zerando as nossas contas aqui embaixo mesmo. Então aproveite essa oportunidade para abrir os seus olhos e ver, né, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo com as nossas autoridades. E não sei se o Rodrigo vai lembrar, mas tem um versículo na Bíblia que a justiça dos homens é pano de imundícia. É isso mesmo. Nossas obras são trapo de imundícia para o Criador, né? Você entendeu essa frase que eu disse aqui? Né? Olha o que aconteceu nos últimos 10 anos no Brasil e olha o que está acontecendo agora, né? Há uns 10 anos atrás, o povo inteiro aclamando a justiça. E hoje nós clamando por justiça. Reflita bem, abra os seus olhos, se arrependa enquanto há tempo e siga no caminho correto. Que eu tenho certeza que se você seguir no caminho correto, as recompensas virão. 1000 cairão do teu lado,
10 mil à sua direita, 10 mil à sua esquerda, eu não conheço muito. Mas, se eu estiver firme ali, caminho reto, não temerei. Esforça-te, que eu te ajudo. Compartilhe essa live, deixe o seu positivo e Deus te abençoe. Rodrigo, muito obrigado. Até a próxima. Abração. Shalom.